Olá, boa tarde para você que já está aí conectado na nossa live de hoje, na nossa aula de hoje, né? Então, nós estamos passando aqui para agradecer a todos que se conectaram pelo Facebook, nessas últimas aulas que nós tivemos até hoje, na sexta-feira, em canal aberto. Agradecer a você que se inscreveu, que veio aqui conosco, que já está fazendo parte das turmas que já estão distribuídas. E dizendo que a partir da semana que vem será em canal fechado, o Zoom, que é a plataforma onde já estão os alunos inscritos, certo? Então, a gente deseja para hoje uma boa aula. Outras informações nós vamos estar colocando diretamente nos grupos das turmas que já foram encerradas e as que estão se encerrando, né? As inscrições até na segunda-feira para as últimas vagas. E a partir daí a gente vai estar pela plataforma Zoom, como eu já coloquei aqui, tá bom, gente? Então, uma boa aula para todos. Aguardem as novas informações nos grupos em que vocês estão inscritos, nas turmas que vocês estão inscritos, certo? Uma boa aula para todos, um abraço e fiquem com Deus. Um bom aprendizado para todos nós. Olá, gente, tudo bom? Estamos aqui então para a nossa terceira e última aula sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Lembra qual é o número da lei? 8069, de 13 de junho de 1990, que dispõe sobre a proteção integral da criança e do adolescente. Então, o ECA, ele também define qual é a idade para a criança e para o adolescente, só recapitulando, de 0 a 12 anos incompleto, criança, de 12 a 18 anos incompleto, adolescente. Ele define também que essas crianças e esses adolescentes sejam tratados como pessoas em desenvolvimento e que têm direitos iguais a todas as outras pessoas. E que nós enquanto família, enquanto sociedade, enquanto poder público, precisamos assegurar que esses direitos sejam garantidos. Direito a quê? Direito à vida, direito à educação, direito à saúde, direito à moradia, direito a conviver dentro de uma família, participar da comunidade. Então, todos esses direitos precisam ser garantidos de forma prioritária. E, se esses direitos não forem garantidos, os responsáveis por essas crianças e por esses adolescentes também poderão sofrer algumas punições, considerando essa lei, que também estabelece quais seriam as punições, quais as medidas protetivas, todas as medidas e todas as punições que podem ser definidas para o não cumprimento dessa lei. Então, para finalizar essa nossa aula sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu vou falar sobre um último item que não foi possível falar na quarta-feira, que são as atribuições do Conselho Tutelar. E logo em seguida nós vamos fazer algumas questões para revisar e para ver o que vocês conseguiram absorver do conhecimento, tá bom? Vamos lá então, falar sobre o Conselho Tutelar. Nós já falamos que o Conselho Tutelar é um órgão parceiro da escola e que a escola, enquanto também instituição responsável por essas crianças e por esses adolescentes, necessariamente, em algumas situações, precisa fazer um comunicado ao Conselho que tomará as providências necessárias com relação às crianças e aos adolescentes. Então, vamos lá. Conselho Tutelar, título 5º aqui, capítulo 1º desse capítulo. É um órgão permanente, autônomo, não jurisdicional, encarregado pela seriedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, quando se tratarem de medidas protetivas para as crianças e os adolescentes. Então, o Conselho Tutelar é o órgão que vai administrar, que pode administrar essas medidas. Em cada município e em cada região administrativa,
do Distrito Federal, haverá no mínimo um conselho tutelar. No mínimo. Pode haver mais? Pode. Né? Em uma região, numa cidade, num município, pode ter mais de um conselho, segundo aqui o artigo 132, como órgão integrante da administração pública local, que deve ser composto por 5 membros escolhidos pela população local. Para um mandato de 4 anos, permitida a recondução por novos processos de escolha. Eu acredito que muitos de vocês conhecem pessoas que fazem parte do Conselho Tutelar e talvez em alguns momentos já tiveram uma relação, uma proximidade, um diálogo para resolver alguma situação. Mas, para quem ainda não teve esse contato, para quem não conhece um conselheiro, vamos saber como é que funciona. E, de repente, se você tem intenção de se candidatar ao cargo de conselheiro, também vamos entender como é que funciona. Tá? Então, para a candidatura do membro do Conselho Tutelar, serão exigidos 3 requisitos. Quais são esses requisitos? Reconhecida idoneidade moral. E aí, quando nós falamos de idoneidade moral, nós estamos falando de um conjunto de qualidades. Então, a pessoa, para se candidatar a esse cargo de conselheiro, precisa ser uma pessoa de bem, uma pessoa com muitas virtudes, que tenha um reconhecimento social e para que ela possa se candidatar a esse cargo de conselheiro. Idade superior a 21 anos e residir no próprio município. Tá? Então, são 3 requisitos para quem deseja se candidatar ao cargo de conselheiro tutelar. No artigo 134, diz que a lei municipal ou distrital disporá sobre o local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à remuneração dos respectivos membros aos quais é assegurado o direito. Vamos ver quais são esses direitos. E se alguém tinha dúvida se os conselheiros eram remunerados, sim, são remunerados. Tem cobertura previdenciária. Eles têm direito a férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 do valor do seu salário, da sua remuneração mensal, licença maternidade, licença paternidade e gratificação natalina, tá? O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral. A pessoa que assume esse cargo é considerada uma pessoa idônea. Então, uma pessoa com todas as qualidades, uma pessoa de respeito, uma pessoa digna. Esse reconhecimento social faz parte da função de conselheiro. Quais são as atribuições do Conselho Tutelar? Vamos ver aqui rapidamente essas atribuições do Conselho Tutelar. Meu relógio aí. Atender as crianças nas hipóteses previstas nos artigos 98 e 105, aplicando as medidas previstas no artigo 101, inciso 1 a 7. Tá? Nós vimos isso na aula passada, quais são essas medidas. Atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no artigo 129, artigo 1 a 7. Promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto, requisitar serviços públicos na área saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança, e representar junto à autoridade judiciária no caso de descumprimento injustificado de suas deliberações. Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e do adolescente, encaminhar à atividade judiciária os casos de sua competência, providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária dentre as previstas no artigo 101, incisos de 1 a 6, para o adolescente autor de ato infracional. Nós já falamos que quando nós nos referimos à criança ou adolescente, nós não falamos que cometeu um crime, não importa se roubou, se furtou, se matou, não importa o que tenha sido feito, mas essa criança e esse adolescente cometem um ato infracional. E dependendo da gravidade desse ato infracional,
as, as penalidades, elas são definidas por esse conselheiro, né? Lembrando que quando se trata de medidas protetivas, é o conselheiro que define. Realmente nós estamos com uma situaçãozinha técnica aqui para resolver, tá? Só um minutinho. Não tá pegando? Parou de jogar. É, por quê? Eu estava jogando ainda há pouco. Eu vou precisar por causa das questões, nem tanto por isso aí. Isso, vou só iniciar aqui o programa. Tá, por favor. Eu sempre... Para falar das atribuições. Tá. Ok. Então vamos lá. Vou continuar por aqui. Desculpem, vocês não estão conseguindo visualizar, o Igor está dizendo aí. Nem tanto pelo que nós estamos falando agora, mas pelos exercícios que nós vamos fazer é necessário, tá? Voltou? Voltou. Ótimo. Muito bem. Aberto o slide? Tá. Coloca a tela cheia. Tá, vamos lá. Hoje realmente... Ih, voltou tudo aqui. Ok, parece agora? Encaminhar o Ministério Público. Isso, tá? Ok. Agora. Por favor, só digam aí se vocês estão conseguindo visualizar a tela. Estão? Então, tá Ótimo, ótimo. Nós vamos precisar para fazer as nossas questões, tá? Igor, meu relógio, Igor. Tá. Hoje o negócio está pegando aqui, gente. Realmente. Por que encaminhar para o Ministério Público? Porque as medidas que não cabem ao Conselho Tutelar definir, elas precisam, algumas situações, alguns atos infracionais, precisam ser comunicadas ao Ministério Público, que vai ter também junto com a Defensoria Pública, vão definir, encaminhar para o juiz da vara da infância e da juventude, para que seja definido quais são as medidas a serem adotadas, seja para a criança ou o adolescente que cometeu o ato infracional, seja para o responsável dessa criança, desse adolescente, tá? Por isso, a necessidade de encaminhamento para o Ministério Público. Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente, quando necessário. Assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos direitos previstos no artigo 220, parágrafo 3º, inciso 2 da Constituição Federal. Muito bem. Vocês estão vendo que as funções do conselheiro são muitas, né? Promover e incentivar na comunidade e nos grupos profissionais ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus tratos em crianças e adolescentes. Tem um parágrafo único aqui. Se no exercício de suas atribuições o Conselho Tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará incontinente, assim, imediatamente o fato ao Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os motivos de tal entendimento e as providências tomadas para a orientação, o apoio e a promoção social da família. Se houver necessidade dessa criança e desse adolescente fazerem parte de uma outra família, de uma família substituta, isso o Conselho não pode decidir. Então, essa situação precisa ser encaminhada para o Ministério Público. Artigo 37. As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse, tá? Então, não é qualquer pessoa que pode ir de encontro, que pode reverter uma decisão que tenha sido tomada pelo conselheiro.
e aplica-se ao Conselho Tutelar a regra de competência constante no artigo 147, aqui é da Constituição. Ou seja, dependendo de o fato ter acontecido, essa infração ter acontecido, essa responsabilidade administrativa do pai ou do responsável ou de alguma outra pessoa, pode ser ou pelo domicílio dos pais, por onde moram os pais dessa criança ou desse adolescente, ou o lugar onde se encontra a criança e o adolescente. Então, são duas situações que vão fazer com que esse conselheiro tenha competência para tomar essas medidas, tá? E, encerrando, o processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido em lei municipal e realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e a fiscalização do Ministério Público. São impedidos de servir, esse é um artigo interessante para quem pretende se candidatar ao cargo de conselheiro, são impedidos de servir no mesmo conselho marido e mulher, ascendentes e descendentes. Ascendentes pode ser avô, avó, o pai, e descendentes, o filho, a filha, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados durante o cunhadio, enquanto eles são cunhados, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado. Então, se você pretende se candidatar ao cargo de conselheiro, você já sabe que esse grau de parentesco, ele impede que duas pessoas da mesma família, que tenham um grau de parentesco grande, possam ser conselheiros no mesmo período. Quais são as situações, só para nós recapitularmos, em que a escola mais tem esse diálogo com o Conselho Tutelar? Vamos chamar de diálogo, já que é um trabalho de parceria. São as que, inclusive, garantido nos artigos do próprio ECA e que depois também nós vamos ver lá na LDB, que vai ser levado em consideração. As comunicações que mais acontecem da escola para o Conselho Tutelar são 4. Nós vimos, inclusive, que 2 delas devem acontecer imediatamente e 2 quando a escola já tomou todas as medidas que ela podiam, permitidas pelo seu próprio regimento, e aí não tem mais o que ela possa fazer, então vai encaminhar, vai comunicar ao Conselho Tutelar. Vocês lembram quais são essas 4 medidas? Mas vão lembrar daqui a pouquinho quem não lembra, tá? Mas só para nós lembrarmos que o que mais acontece e que deve ser comunicado de imediato, que a escola deve comunicar de imediato ao Conselho Tutelar, são casos de maus tratos, casos de reprovação. Essas 2 situações necessariamente precisam ser comunicadas ao Conselho Escolar, ao Conselho Tutelar imediatamente. E tem outras 2 situações que, se a escola não conseguir resolver, depois de todas as suas tentativas, depois de todos os seus recursos, aí sim deve ser encaminhado ao Conselho Tutelar, que são casos das faltas injustificadas, quando excede aquele limite de 30%. Na quarta-feira nós chegamos a fazer um cálculo de quando comunicar o Conselho Tutelar com relação a essas faltas, é quando nós excedemos o limite de 30%. Então, 30%, fizemos aquele cálculo rápido, de 200 dias letivos, nós estamos falando de dias letivos, mas nós podemos fazer esse cálculo também em carga horária, tá? Mas em relação a dias letivos, 15 faltas corresponde a 30% de 200 dias. 16 faltas, comunica ao Conselho Tutelar. Não precisamos esperar 16 faltas. Então, nesses casos, deve-se comunicar ao Conselho Tutelar. Segundo momento, primeiro momento, de imediato, maus tratos e reprovação. E depois que se esgotar os recursos da escola, faltas injustificadas, quando se reitera, e a outra é evasão. Tá certo? Podemos fazer um exercício agora? Agora eu vou fazer algumas questões com vocês, recapitulando esse assunto, e aí eu vou pedir para que vocês concentrem, para que nós possamos responder.
Vou fazer como nós temos feito nas aulas anteriores. Eu vou passar primeiramente um slide com a questão, vou ler, porque eu entendo que nem todas as pessoas conseguem ler de imediato na hora que está aparecendo e às vezes não está muito visível. Eu vou dar uns 30 segundos para vocês analisarem, pensarem na resposta e logo em seguida nós vamos ver a resposta, conferir a resposta da questão, tá? Vamos lá então. Primeira questão. A escola deve trabalhar com a educação inclusiva. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, alternativa A. A escola regular não precisa acolher estudantes portadores de deficiência. B. Deve haver escolas especiais que trabalhem exclusivamente com estudantes portadores de deficiência. C. Os professores devem ser capacitados e especializados com curso de pedagogia e especialização em educação especial. D. A escola deve oferecer salas de aulas especiais com atendimento individualizado de acordo com a deficiência. E. A escola deve oferecer atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, pensem, leiam novamente, se precisarem. Fala para eles falar no chat se tá dando de ver a letra bem grande, aumenta. Eu quero saber, falem aí no chat, por favor, se está dando para vocês verem a letra grande. O Igor aumentou aqui para projetar a letra de uma forma que vocês consigam visualizar. Sim, né? Creio que esse sim. Bem, já estou vendo aqui algumas respostas. Muito bem, muito bem. É bom que agora eu consigo visualizar as respostas pelo Face, mas nós temos aqui também pelo Zoom as pessoas que estão participando. E pelo Zoom eu estou conseguindo ver algumas carinhas ali. Ótimo, muito bem. Vamos corrigir essa questão? Ó, o artigo que responde à questão é o artigo 54. Tá? Artigo 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente. É o artigo que está respondendo aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar o meu ponteiro, meu apontador aqui. A escola regular, letra A, não precisa acolher estudantes portadores de deficiência. Eu tenho certeza que ninguém marcou essa alternativa, porque o comando da questão está dizendo que a escola deve trabalhar com educação inclusiva, tá? Então, essa questão está anulada, né? Letra B. Deve haver escolas especiais que trabalhem exclusivamente com estudantes portadores de deficiência. Tá? Então, novamente, se nós estamos falando de inclusão, nós não estamos querendo separar essas pessoas. Igor, pode deixar, deixa assim mesmo, tranquilo. C. Os professores devem ser capacitados e especializados com curso de pedagogia e especialização em educação especial. Tá? Também, o Estatuto da Criança não traz nada sobre isso, e nós vamos ver que a LDB também não está falando que os professores precisam ter especialização em educação especial para trabalhar com crianças que têm alguma deficiência. D. A escola deve oferecer salas de aulas especiais com atendimento individualizado de acordo com a deficiência. Também não. Esses alunos, nós temos experiência nas nossas salas de aula e não importa qual é o nível de ensino, tá? Seja educação infantil até o ensino superior, as pessoas que apresentam alguma deficiência, elas estão em salas de aulas comuns. Então, a alternativa, estou vendo aqui que a maioria, todo mundo, ninguém errou essa. Olha que bacana.
Ai, gente, parabéns, estou tão feliz, tá? Tá todo mundo acertando, muito bom. Pessoal do Zoom também. Também? O Zoom também? Ó, o Igor tá dizendo também que aí no Zoom as respostas também, muito bom. Parabéns para vocês. Agora vamos passar para a segunda questão. Quero corrigir todas, não são muitas, vamos lá. Questão 2. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, exceto. Alternativa A, progressiva extensão da obrigatoriedade ao ensino médio e ensino técnico. Alternativa B, atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. Alternativa C, oferta de ensino regular noturno adequado às condições do adolescente trabalhador. E alternativa D, atendimento no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Tempinho para vocês pensarem na resposta, se quiserem colocar. Já tem, estão respondendo aqui no Zoom. Aqui no Zoom a gente vê mais rápido, né? Ótimo. Vamos ver aqui agora também. Vou já colocar. Estão respondendo. Essa aqui não pode ser letra E, porque nós não temos letra E. De A a D. Muito bem, estou dando tempo para vocês responderem. Acho que é da outra. É da outra. Letra A. Aqui no Face eu não vejo. Estão respondendo essa aí também? Isso, letra A, letra B no Face. Ótimo. Posso passar? Podemos ver qual é a resposta correta. E a resposta correta é a letra. Ah, gente, olha só. Quase todo mundo também, né, Igor, aí? Você viu? Todo mundo aí respondendo a letra A. Então, é dever do Estado assegurar a criança e ao adolescente, exceto, nós já sabemos que esse exceto significa exceção, com exceção de, então, todas as outras alternativas estão corretas, exceto a que foi marcada agora, que é a progressiva extensão da obrigatoriedade ao ensino médio e ensino técnico. O Estatuto da Criança não fala em nenhum momento sobre essa obrigatoriedade, sobre essa extensão progressiva para o ensino técnico, tá? E lá no inciso 2 do artigo 54, nós vamos ver que fala sim da obrigatoriedade do ensino, dessa progressiva extensão, mas é para o ensino médio. A letra B está correta, atendimento em creche e pré-escola de crianças a 0 a 5 anos, inciso 4, também no artigo 54. Oferta do ensino regular noturno adequado às condições do adolescente trabalhador, inciso 4. Eu acho que eu marquei errado aí, mas vamos lá. Atendimento no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde, no inciso 7. Só gostaria de observar que aqui no rodapé do slide, vocês vão perceber que em alguns slides eu estou citando qual foi a banca, na verdade, são o ano, ou é 2020 ou é 2019, qual a instituição ou o local, tá? Aqui, por exemplo, essa questão é de 2020, Fundatec, Prefeitura de Paraí, Rio Grande do Sul, tá bom? Ou seja, são questões de concurso e questões atuais, questões de 2020. Significa também que é para não esquecer isso aí. Essa daqui vai exigir bastante atenção, tá? Bastante por quê? Porque nós precisamos primeiro ver aqui quais são as alternativas para depois escolher qual a assertiva que vai ser marcada. Assinale V se verdadeiro e F se falso, ao que se refere aos aspectos de liberdade do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, você vai colocar V ou F.
participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. VOF, buscar refúgio, auxílio e orientação. VOF, brincar, praticar esporte e divertir-se. E aí vocês vão dizer a alternativa que marca a ordem correta de cima para baixo. Alternativa A, FVF. B, VVV. C, VFV. D, VVF. E letra E, FFF. Pensem aí para vocês marcarem, por favor. Então vamos lá, estou dando tempo para vocês marcarem a alternativa correta. Estão marcando muito bem. Já, todo mundo já colocou aí? C, a maioria, letra C. É? Então vamos lá, gente. Olha, pelo que o Igor está me dizendo, é porque eu falo Igor porque eu não consigo ver daqui de longe. Eu vejo os rostos de vocês, mas eu não, mesmo com óculos, eu não consigo ver as respostas, tá? Aí ele vai me dizendo aqui. Então, pelo que ele me disse, tem algumas respostas diferenciadas. Vamos ver qual é a correta. E olha aqui, gente. Participar da vida familiar e comunitária. E aqui esse sem discriminação é sem discriminação de raça, sem discriminação de sexo, sem discriminação de crença, tá? Sim. É aqui no artigo 16, o inciso 5. Buscar refúgio, auxílio e orientação também, nós vimos isso ontem. O inciso 7. Brincar, praticar esporte e se divertir também é o inciso 4, aqui no artigo 16. O que significa que a ordem correta, de cima para baixo, é a letra B, VVV. Todas essas alternativas estão corretas. Tá, gente? Mais um artigo para não ser esquecido. Aqui também é dessa Prefeitura de Paraí, no Rio Grande do Sul, é a mesma prova, 2020, um concurso realizado recente. Marquem, anotem aí o artigo 16 para vocês revisarem depois, tá? Eu vi aqui que várias pessoas colocaram a letra C. Pois olha, então vamos entender que sim, dentre dos aspectos de liberdade, a criança e o adolescente podem, têm o direito de buscar refúgio, de buscar auxílio e de buscar orientação, tá? Me confundiu? Eu sei, confunde mesmo, gente. E as questões de concurso, elas não são elaboradas de forma que facilite, elas são elaboradas de forma que exija concentração, atenção, para que elas possam ser respondidas. E ainda assim a gente se confunde. Acertei, muito bem, agora eu estou conseguindo ler aqui. Próxima, questão de número 4, vamos passar. De acordo com o ECA, em seu artigo 53, a criança e o adolescente têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes, dentre outros. Alternativa A, o direito de escolher as disciplinas que quer cursar no ensino fundamental. Alternativa B, condições diferenciadas para o acesso e permanência na escola.
Alternativa C, o acesso à educação infantil e ao ensino fundamental em qualquer idade. Alternativa D, processos de avaliação de aprendizagem de caráter somativo. E alternativa E, o acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Então, vamos lá. Muito bem, vão marcando aí. Eu acho que vocês estão acertando. Olha que bacana. No Face é mais letra E e no Zoom, qual é? Letra E também. Também, olha, muito bem. B. É A e B? Esse A e B é. Então vamos ver aqui qual é a resposta correta. Resposta correta, gente, é a letra E. Vamos ver por quê, tá? Vimos aqui que é no artigo 53. Direito de escolher disciplinas? Não, né? Nós, inclusive, falamos sobre isso lá na Constituição Federal, sobre o ensino religioso, que é de oferta obrigatória, mas o aluno pode optar se ele quer cursar ou não, mas é só sobre o ensino religioso. Então, ele não tem direito de escolher as disciplinas que ele quer cursar no ensino fundamental. Condições diferenciadas para o acesso e permanência na escola? Não. Tanto no princípio de ensino lá da Constituição, quanto do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós falamos sobre igualdade, né? É igualdade, condições de igualdade para acesso e permanência na escola. O acesso à educação infantil e ao ensino fundamental em qualquer idade, não, essa daqui já anula, né, a questão. Nós sabemos que elas têm idade própria para serem não apenas ofertadas, mas para serem cursadas. Processo de avaliação de aprendizagem de caráter somativo, também não é apenas formativo. Então, o acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência, nós vimos inclusive que a lei ela trouxe uma atualização recente em que não apenas a criança tem direito a uma vaga, mas o seu irmão, se estiver estudando no mesmo nível, na mesma etapa, também tem direito a uma vaga na mesma escola, próxima de sua residência. Então, vamos ver aqui, ó, artigo 53, no inciso 7, tá? Aqui ficar aqui no artigo 53. Eu acho, sabe o que eu acho que aconteceu? Posso ter trocado essa questão aqui. Não, mas é da VUNESP. Não fui eu que elaborei. Eu posso verificar e dar um retorno depois, tá? Para vocês, por favor. Essas questões, elas não são elaboradas por mim. Eu faço questão de buscar em provas de concurso. Pode acontecer de eu ter copiado esse artigo errado? Pode, mas o que eu estou aqui achando é que eles trocaram o ECA de repente, pelo artigo da Constituição, lá no artigo 53. Eu não sei, eu posso verificar isso, tá? Mas só para reforçar que essa sim é a resposta correta aqui,
Tá aqui, professor. Tá? Artigo 53, exercício da autonomia é parágrafo 25, ó, para garantir a Isso, autonomia o artigo 53 do ECA, né? Esse 53 é da LDB, né? Isso. O Igor está me confirmando aqui, gente, que esse artigo 53 é da LDB, tá? Então foi uma falha minha, porque eu fiz só pegar a questão lá da prova, aqui da VUNESP, da Prefeitura de Cananéia de São Paulo. Mas está correto aqui, está correto o artigo, está correta a resposta. O que não está correta é que não é o ECA, tá bom? Perdão, realmente. Vamos passar para a próxima. Olha, muito obrigada, tá? Tô vendo que tá aí atenta ao artigo. Olha que bacana. Uma professora comunica ao diretor, esse daqui é de Alagoas, FCC, 2020 também. Uma professora comunica ao diretor que um de seus alunos tem vindo à escola com marcas corporais de castigo e que a criança reportou passar por maus tratos. Frente a isso, a escola deve obrigatoriamente, letra A, comunicar à delegacia de polícia da localidade para a prisão imediata dos responsáveis. Letra B, comunicar à diretoria de ensino da localidade que tomará as providências cabíveis, uma vez que é responsável pela supervisão da escola. Letra C, chamar os pais ou responsáveis pelo aluno inicialmente para conversar e resolver o caso sem a necessidade de acionar outros órgãos. D, comunicar à vara da infância e juventude que abrirá inquérito para apurar o caso. E letra E, comunicar o conselho tutelar da localidade sem prejuízo de outras providências legais. Então vamos lá. Eu tenho certeza que isso aqui está se referindo ao ECA, tá, gente? Com toda certeza. Estão respondendo? Letra E. Essa tá fácil, né? Tá fácil essa para responder. Posso passar? Passando. Gente, olha só, quem marcou a letra E, eu acho que todo mundo marcou a letra E, fico contente. Comunicar à delegacia? Não, nós vimos que se uma das razões para que a escola entre em contato com o conselho tutelar imediatamente é em caso de maus tratos, tá? Então, não é a delegacia, não é a diretoria de ensino, não é para chamar os pais ou responsáveis. Isso aí vocês podem até, se nós entrássemos numa discussão aqui, até algumas pessoas poderiam dizer, sim, mas eu acho que... Não, você não acha nada. Quando nós estamos nos referindo à lei, nós temos que responder o que está escrito nessa lei. Você pode até dizer assim, olha, mas lá na escola que eu trabalho, nós procedemos de uma outra forma. E aí eu iria dizer para vocês que existem muitas situações em que nós agimos de uma forma diferenciada da lei. Acontece que quando você for fazer um concurso, quando você for responder uma prova de concurso, não tem esse eu acho que, e se, ou lá na minha escola. Não tem, tá, gente? É simplesmente colocar o que está escrito na lei. Também não é para comunicar à vara da infância e da juventude, porque quem faz isso, se houver necessidade, e dependendo da gravidade da situação, é o conselho tutelar, que nem vai diretamente na vara da infância e da juventude. O conselho tutelar vai se dirigir ao Ministério Público. E o Ministério Público vai entrar em contato, tá? Vai apresentar isso para a vara da infância e da juventude, tá bom?
O Igor estava fazendo um comentário aqui, que bom que vocês estão ligados se a prova, se a questão é da LDB, da Constituição Federal, do ECA. Até poderia dizer para vocês que eu fiz de propósito, mas eu estaria mentindo, não foi de propósito não, tá? Passou batido mesmo. Outra questão, de acordo com a Lei 8069 de 1990, é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente atendimento no ensino fundamental através de programas suplementares de alimentação, uniforme escolar, assistência à saúde. Quais estão corretas? Apenas a alternativa 1, apenas a 1 e a 2, apenas a 1 e a 3, apenas a 2 e a... Desculpem, aqui a 2 e a 3, tá? A 2 e a 3 e 1, 2 e 3. Vou colocar um izinho aqui para... que é a 2 e a 3. Nossa, minha coordenação aqui tá ótima. Eu não me dou com esse ponteiro. Ai, ai. Mas só clicando em cima dá pra colocar. É só colocar o I maiúsculo. Aonde aqui? Clicando em cima. Eu vou descartar aqui. Espera aí que eu me enrolei. Agora clique lá em cima. Isso. É aqui, né? Apenas a 2 e a 3. Muito bem, eu fiz a correção. Olha que bacana. Posso? Ao vivo ainda. Posso? Podemos? Podemos, né? Vamos lá, que ainda tem mais duas. Todo mundo acertou essa? Até fiz questão de colocar aqui para vocês, para nós não esquecermos que tem... só um minutinho, aqui. Quais são as responsabilidades relacionadas aos programas suplementares, tá? São 4. Se vocês quiserem gravar isso aqui para não esquecer mais, vocês podem... Tem algumas pessoas que utilizam só as siglas e chama MATA, né? Então, quando se fala de programas suplementares, é lembrado MATA. M de material, A de alimentação, T de transporte, A de assistência à saúde. Mas isso aqui é uma opção, tá? Gravem da melhor forma para vocês. Mas, então, significa que a alimentação está correta, uniforme escolar não, assistência à saúde sim. Então, apenas as duas alternativas aqui, ó, a 1 e a 3, estão corretas. A 2 está errada. Artigo 54, inciso 7, ok? Como foi? Acertaram? A maioria acertou. Ah, a maioria acertou também, que bacana, muito bem. Essa aqui da Prefeitura de Guaraí, Rio Grande do Sul. Vamos passar para uma outra. Se eu não me engano, esta é a penúltima. De acordo com o artigo 55 do ECA, os pais ou responsável têm a obrigação de 1. Ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. 2. Matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. 3. Atendimento gratuito em creche e pré-escola aos seus filhos. E quais estão incorretas? Aqui é incorreta, tá? Apenas a 1, apenas 1 e 2, apenas 1 e 3. Aqui é a mesma coisa. Apenas 2 e 3, 1, 2 e 3. Vou fazer a correção novamente. Estou ficando boa nisso. Então, vamos lá. Que é incorreta. Só respondendo, letra C. Estão respondendo, ótimo. Só gostou da letra C? E algumas eu tiro direto da prova, né? Às vezes não, às vezes eu elaboro. Posso corrigir? Então vamos lá, corrigindo
Corrigindo. Esse artigo, inclusive, quero dizer para vocês que ele só tem mesmo, só tem essa definição aqui, o artigo 55. Ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais, isso não é uma obrigação, é um direito, não é um dever. Quando nós estamos falando aqui de obrigação, nós estamos falando de dever. E ter ciência do processo pedagógico é um direito que os pais ou o responsável têm. Matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino, correto. O artigo 55 do ECA traz apenas isso, que é obrigação dos pais ou responsável matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Atendimento gratuito em creche, pré-escola e seus filhos também é um direito, de ter esse atendimento gratuito. Então, apenas A1 e A3 estão incorretas, ok? Maioria acertou? Ótimo. Creio que agora nós vamos para a última questão. São atribuições do Conselho Tutelar, exceto atender e aconselhar os pais ou responsável, encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e do adolescente, encaminhar à autoridade judiciária os casos da sua competência, incluir a criança ou adolescente em programas de acolhimento familiar, requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. Vamos ver qual é a resposta correta. Muito bem, vamos corrigir então. E a resposta correta, percebam, já devem ter percebido, claro, que eu coloquei aqui um exceto, tá? E esse exceto significa que apenas uma alternativa não é atribuição do Conselho Tutelar. E essa alternativa, quais as letras que eles mais colocaram aí? Letra C também. Gostado da Letra C? É? letra C. Olha, Tá repetindo, mas a maioria é C. então essa daí é uma que não ficou bem gravada, tá? Artigo 136. Teve uma letra D. Teve também, né? Atender, aqui, ó, gente. O Conselho Tutelar, sim, tem atribuição, tem essa função, atender e aconselhar os pais, encaminhar ao Ministério Público aquilo que constitua uma infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e do adolescente, sim, falamos mais de uma vez que deve ser encaminhado ao Ministério Público, encaminhar à autoridade judiciária os casos da sua competência, também encaminhar os casos da sua competência. Aqui. Esse daqui só tem duas coisas que eles não podem, que o Conselho Tutelar não pode fazer. Ele não pode incluir a criança ou adolescente em programa de acolhimento familiar, porque isso é responsabilidade do Ministério Público ou do juiz da vara da infância e da juventude, tá? Uma das coisas que não pode fazer. E requisitar serviços públicos também. Então, a alternativa D é a única que o Conselho Tutelar ele não pode fazer. Acho que acabou aqui. Sim, eram 8 questões hoje. Eram menos questões. Ainda temos quanto tempo, Igor? Temos 5 minutos. Hein? Meu relógio já excedeu aqui. Gente,
encerra no Face e conversa com o pessoal do... Deixa primeiro eu encerrar e eu vou ficar. Eu vou encerrar aqui no Face e ficar um pouquinho com o grupo do Zoom. Olha, hoje nós estamos com um desafio a mais aqui, eu e o Igor. Por isso que nós tivemos algumas falhas aqui, mas nada que não pudesse ser resolvido. Agradecer a vocês pela paciência, pela credibilidade, claro, de estarem dispondo esse tempo de 1 hora, das 18 às 19 horas, durante 7 dias, que nós iniciamos. Essa já é a nossa 7ª aula, considerando a primeira aula inaugural, e 2 semanas de aula mesmo. Semana passada nós falamos sobre a Constituição Federal, esta semana nós falamos sobre o Conselho Tutelar, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos encerrar por aqui em canal aberto. A partir da semana que vem, as aulas elas acontecerão somente com os alunos que se inscreveram para participar desse curso pelo Sindicato dos Profissionais da Educação aqui de Santarém. Então, se tiver alguém que ainda tem alguma dúvida com relação à inscrição para participar do curso, entre em contato com o Simprosan. Eu estou ministrando o curso, mas a responsabilidade, a ideia, inclusive, de fazer esse curso, de ofertar o curso, é totalmente do Simprosan, tá? Então, eu realmente agradeço. A partir da próxima semana já estarei nas turmas, e as aulas elas acontecerão separadamente nas turmas, mas todo esse material das aulas, os slides de todas as aulas, eles estão disponíveis no site do Simprosan. A apostila dessa disciplina toda, eu estou falando dessa disciplina, na verdade é desse módulo. A partir da próxima semana nós vamos estudar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e depois da Lei de Diretrizes e Bases, o Plano Nacional de Educação. Então isso já está na apostila que está disponível no site do Simprosan. Dizer para vocês que foi uma experiência assim, inesquecível para mim também, esse desafio. Eu fui desafiada pela diretoria do Simprosan para fazer essas aulas e aceitei o desafio, porque desafio nós não recusamos, nós enfrentamos e superamos esses desafios. Então, muito obrigada a todos vocês que disponibilizaram esse tempo para me assistir, e a partir da próxima semana vou continuar somente com os alunos inscritos no curso, tá? Beijo no coração de vocês, um bom final de semana e boa prova para vocês que não estão inscritos, mas que também vão fazer o concurso.